Nós vamos começar do 12, mas para começarmos, eu quero que vocês tenham uma informação em mente, porque ela permeia todo o ensinamento que ele trouxe. Versículo 19, o último versículo do capítulo 3 diz: assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade é um laço, é uma armadilha, é uma arapuca, um alçapão. Se a gente não abrir o olho, se a gente não ficar ligado, a gente pode ser apanhado, assim como aquela geração do Êxodo foi. Vocês já viram uma armadilha? Daquelas que quem está de fora absolutamente percebe que é uma cilada? Eu, quando era moleque, eu tinha um alçapão. Eu pegava e soltava, mas eu tinha um alçapão. E é nítido, você olhando o alçapão, que aquilo é um negócio para prender o bichinho, Só que parece que o bichinho não percebe, porque tem algo muito atrativo ali dentro para ele. E aí ele vai, olha, se convence de que aquilo não é tão perigoso quanto parece, entra, e quando ele pisa ali no puleirinho, já é. Quem está de fora percebe, mas ele que está ali envolvido na situação, parece que não se dá muito conta disso. Então nós vamos aprender que é muito importante que nós estejamos na nossa caminhada acompanhados. Como nós vamos combater a incredulidade? É sobre isso que o autor aos Hebreus começa a nos falar agora. Versículo 12, irmãos, nós lemos ele na aula passada, só que hoje nós vamos dar aquela destrinchada básica dele, Ele diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. A frase inicial, irmãos, desse versículo por si só já deveria fazer os nossos ouvidos ficarem mais simples. É uma ordem, irmãos, está no imperativo presente, E o imperativo, ele indica uma ação contínua. Lembra a ordem de Jesus? Vigiai e orai. Não é uma ordem que se restringe a um determinado período ou uma determinada ocasião de tempo. É uma ordem para ser observada continuamente, porque está no imperativo presente. O mesmo acontece aqui. Tenham cuidado, irmãos. Se você quiser uma tradução atualíssima, vigia, põe tua barba de molho, como diz o pastor José Carlos. Abre o teu olho, fica ligado, se liga. Tenham cuidado, irmãos. E essa ordem para ter cuidado é para ter cuidado do quê? Ter cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. O pastor Zé Carlos uma vez trouxe uma mensagem aqui, irmãos, uma mensagem filosófica. Os irmãos se lembram quando ele deu aquela passagem de Apocalipse para que ninguém tome o corpo ouro? E aí ele fez uma explanação que ele dizia que o ninguém é alguém. Os irmãos se lembram dessa passagem aí? Às vezes na hora dá um nó na cabeça, Não, mas ninguém é alguém. Esse ninguém é ninguém, enfim, Eu acho que todo mundo se lembra. Hoje eu vou seguir a linha do pastor Zé Carlos, eu vou falar que nenhum é todos. E aí você fala, não tem nada a ver isso aí. Tem tudo a ver, irmãos. Nenhum é todos. Quando eu digo assim, olhando para ele, ele fala: olha, nenhum de vocês está usando uma camiseta do Palmeiras hoje? É a mesma coisa de eu dizer: olha, todos vocês estão usando outras camisetas que não do Palmeiras. Nenhum é todos. E se a gente partir dessa lógica, irmãos, a gente percebe que é uma advertência não para determinadas pessoas. Ele não diz: tenham cuidado para que alguns de vocês. Não. Tenha cuidado para que nenhum.
porque todos estão sujeitos a nutrir este coração mau e descrente que se afasta do Deus vivo. Então a advertência não é para fulano, para Beltrano ou para ciclano especificamente, é para todos. E ele não está falando para ímpios, irmãos, ou não está falando para pessoas desconhecidas, ele está tratando como irmãos. E aí a gente começa a entender porque ele fala tenham cuidado, porque é óbvio que no meio dos irmãos é possível que surjam pessoas com um coração mau e descrente, que se afastam do Deus vivo. Quando a gente se dá conta disso, irmão, a gente percebe que nenhum de nós está isento, blindado, vacinado contra a incredulidade. Então a primeira orientação que dá para nós combatermos isso é: fiquem alertas, tenham cuidado, vigiem. Isso é tão sério, irmãos, que usando o mesmo exemplo do povo de Israel, Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Quando chega no 11, irmãos, depois de ter falado as mesmas coisas que o autor aos Hebreus está falando, da rebeldia, da dureza de coração daquele povo, de como os coríntios não deveriam seguir o exemplo Paulo diz assim: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que nos fins dos tempos são chegados. E no versículo 12 ele diz: por isso aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Às vezes a gente se garante tanto, irmãos, e isso é tão perigoso, porque cria um orgulho, e o orgulho precede a queda, né, irmãos? Ele vem antes da queda. E a gente confia tanto na gente mesmo, e se garante tanto, e fala: não, eu estou de pé, eu estou firme, daqui ninguém me tira. Irmãos, cuidado. Tenha cuidado. Uma palavra dirigida a todos, porque diz: nenhum de vocês. Esse problema, irmãos, de um coração mau e descrente, ele não é um problema que vem de fora, ou um problema que está ligado ao ambiente onde a pessoa vive, né? De acordo com o texto que nós estamos lendo, quem é o exemplo de pessoas que tiveram um coração mau e descrente? O exemplo é aquele povo que saiu do Egito. Aquele povo que saiu do Egito, irmãos, teve evidências da presença e do poder de Deus no meio deles, que nós, como cristãos, jamais teremos aqui na terra. E não foi a falta de evidência, então, que fez com que o coração deles se tornassem incrédulos, descrentes e maus. Não é o ambiente também, porque Eva estava no paraíso quando foi tentada pela serpente. E toda a circunstância externa favorável que ela tinha não foi suficiente para que dentro dela se desenvolvesse um coração mau e descrente. O problema do coração mau e descrente é o próprio coração. Nós somos inclinados, irmãos, a não crer na palavra que Deus nos fala. Nós somos inclinados à maldade. E uma vez que isso se desenvolve em nosso coração, a consequência natural é que nós nos afastaremos do Deus vivo. A gente teve a reunião dos homens na segunda-feira. Qual foi o problema de Eva, irmãos? Nós entramos nesse assunto lá na ocasião e o pastor Lindenberg até trouxe essa colocação final. Eu fiquei meditando sobre aquilo, irmãos.
o grande problema de Eva foi exatamente a incredulidade. Deus disse algo para ela. E este algo era que de todas as árvores poderiam os frutos serem comidos, com exceção de um. E quando o diabo vai tentá-la, naquela situação, ele questiona a ordem de Deus. Eu tenho comigo, irmãos, isso é um pensamento meu. Deus em nenhum momento disse na sua ordem original que eles não poderiam tocar no fruto. Mas se você ver a forma como o diabo coloca para ela, ele diz assim: é desse fruto que Deus falou que vocês não poderiam tocar, nem comer, porque no dia em que vocês fizerem isso, vocês morrerão. Você fala, mas isso aí é uma cresce, não tem nada a ver. Irmãos, vamos pensando comigo. Como é que você descobre se uma cerca é eletrificada ou não? Você tem duas opções: ou você escuta o TEC, ou você começa, eu tenho uma técnica boa. Você pega uma graminha e põe assim, Você vai sentir o formigamento ali na ponta do dedo. Mas suponha que você não tem esse conhecimento extremamente técnico. O que você faz? Quem nunca fez isso em alguma coisa para ver se estava dando choque? Será que Eva, ouvindo a palavra do diabo, que disse que esse fruto que Deus falou que não era para tocar, ele dá uma pegadinha, como diria aquele quadro humorístico, ela talvez vai pôr na mão e percebe que ali não aconteceu nada. Deus não falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Aquilo, irmãos, já é uma evidência mais do que suficiente, para que ela se convença de que o que Deus falou não era verdade. O coração descrente. Deu a mordida e ali acabou, ali já não. Isso fez com que tanto ela quanto o marido, que depois também comeu, fossem afastados. Mas sim, é uma ordem, irmãos, está no imperativo presente, E o imperativo, ele indica uma ação contínua. Lembra a ordem de Jesus? Vigiai e orai. Não é uma ordem que se restringe a um determinado período ou uma determinada ocasião de tempo. É uma ordem para ser observada continuamente, porque está no imperativo presente. O mesmo acontece aqui. Tenham cuidado, irmãos. Se você quiser uma tradução atualíssima, vigia, põe tua barba de molho, como diz o pastor José Carlos. Abre o teu olho, fica ligado, se liga. Tenham cuidado, irmãos. E essa ordem para ter cuidado é para ter cuidado do quê? Ter cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. O pastor Zé Carlos uma vez trouxe uma mensagem aqui, irmãos, uma mensagem filosófica. Os irmãos se lembram quando ele deu aquela passagem de Apocalipse para que ninguém tome a tua coroa? E aí ele fez uma explanação que ele dizia que o ninguém é alguém. Os irmãos se lembram dessa passagem aí? Às vezes na hora dá um nó na cabeça, Não, mas ninguém é alguém. Esse ninguém é ninguém, enfim, Eu acho que todo mundo se lembra. Hoje eu vou seguir a linha do pastor Zé Carlos, eu vou falar que nenhum é todos. E aí você fala, não tem nada a ver isso aí. Tem tudo a ver, irmãos. Nenhum é todos. Quando eu digo assim, olhando para a igreja, eu falo, olha, nenhum de vocês está usando uma camiseta do Palmeiras hoje?
É a mesma coisa de eu dizer, olha, todos vocês estão usando outras camisetas que não do Palmeiras. Nenhum é todos. E se a gente partir dessa lógica, irmãos, a gente percebe que é uma advertência não para determinadas pessoas. Ele não diz tenham cuidado para que alguns de vocês. Não. Tenha cuidado para que nenhum. Porque todos estão sujeitos a nutrir este coração mau e descrente que se afasta do Deus vivo. Então a advertência não é para fulano, para Beltrano ou para ciclano especificamente, é para todos. E ele não está falando para ímpios, irmãos, ou não está falando para pessoas desconhecidas, ele está tratando como irmãos. E aí a gente começa a entender porque ele fala tenham cuidado, porque é óbvio que no meio dos irmãos é possível que surjam pessoas com um coração mau e descrente, que se afastam do Deus vivo. Quando a gente se dá conta disso, irmão, a gente percebe que nenhum de nós está isento, blindado, vacinado contra a incredulidade. Então a primeira orientação que dá para nós combatermos isso é: fiquem alertas, tenham cuidado, vigiem. Isso é tão sério, irmãos, que usando o mesmo exemplo do povo de Israel, Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Quando chega no 11, irmãos, depois de ter falado as mesmas coisas que o autor aos Hebreus está falando, da rebeldia, da dureza de coração daquele povo, de como os coríntios não deveriam seguir o exemplo Paulo diz assim: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que nos fins dos tempos são chegados. E no versículo 12 ele diz: por isso aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Às vezes a gente se garante tanto, irmãos, e isso é tão perigoso, porque cria um orgulho, e o orgulho precede a queda, né, irmãos? Ele vem antes da queda. E a gente confia tanto na gente mesmo, e se garante tanto, e fala: não, eu estou de pé, eu estou firme, daqui ninguém me tira. Irmãos, cuidado. Tenha cuidado. Uma palavra dirigida a todos, porque diz nenhum de vocês. Esse problema, irmãos, de um coração mau e descrente, ele não é um problema que vem de fora, ou um problema que está ligado ao ambiente onde a pessoa vive, né? De acordo com o texto que nós estamos lendo, quem é o exemplo de pessoas que tiveram um coração mau e descrente? O exemplo era aquele povo que saiu do Egito. Aquele povo que saiu do Egito, irmãos, teve evidências da presença e do poder de Deus no meio deles, que nós, como cristãos, jamais teremos aqui na terra. E não foi a falta de evidência, então, que fez com que o coração deles se tornasse incrédulos, descrentes e maus. Não é o ambiente também, porque Eva estava no paraíso quando foi tentada pela serpente. E toda a circunstância externa favorável que ela tinha não foi suficiente para que dentro dela se desenvolvesse um coração mau e descrente. O problema do coração mau e descrente é o próprio coração. Nós somos inclinados, irmãos, a não crer na palavra que Deus nos fala. Nós somos inclinados à maldade.
E uma vez que isso se desenvolve em nosso coração, a consequência natural é que nós nos afastaremos do Deus vivo. A gente teve a reunião dos homens na segunda-feira. Qual foi o problema de Eva, irmãos? Nós entramos nesse assunto lá na ocasião e o pastor Lindenberg até trouxe essa colocação final. Eu fiquei meditando sobre aquilo, irmãos. O grande problema de Eva foi exatamente a incredulidade. Deus disse algo para ela. E este algo era que de todas as árvores poderiam os frutos serem comidos, com exceção de um. E quando o diabo vai tentá-la, naquela situação, ele questiona a ordem de Deus. Eu tenho comigo, irmãos, isso é um pensamento meu. Deus em nenhum momento disse na sua ordem original que eles não poderiam tocar no fruto. Mas se você ver a forma como o diabo coloca para ela, ele diz assim: é desse fruto que Deus falou que vocês não poderiam tocar, nem comer, porque do dia em que vocês fizerem isso, vocês morrerão. Você fala, mas isso aí é uma crespa, não tem nada a ver. Irmãos, vamos pensando comigo. Como é que você descobre se uma cerca é eletrificada ou não? Você tem duas opções: ou você escuta o TEC, ou você começa, eu tenho uma técnica boa. Você pega uma graminha e põe assim, você vai sentir o formigamento ali na ponta do dedo. Mas suponha que você não tenha esse conhecimento extremamente técnico. O que você faz? Quem nunca fez isso em alguma coisa para ver se estava dando choque? Será que Eva, ouvindo a palavra do diabo, que disse que esse fruto que Deus falou não era para tocar, e ele dá uma pegadinha, como diria aquele quadro humorístico, ela talvez vai pôr na mão e percebe que ali não aconteceu nada. Deus não falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Aquilo, irmãos, já é uma evidência mais do que suficiente, para que ela se convença de que o que Deus falou não era verdade. Coração descrente. Deu a mordida e ali acabou, ali já não. Isso fez com que tanto ela quanto o marido, que depois também comeu, fossem afastados do Deus vivo. Assim como nós, que estamos sendo instruídos, também estamos adquirindo essa consciência. E ainda assim, mesmo conscientes, deliberadamente, como fez o povo de Israel, nós nos rebelamos contra Deus. Se fôssemos, como no exemplo do Rogério, crianças que não conseguiriam compreender a natureza ou a grandeza do perigo, inocentemente seríamos devorados. Mas a grande torpeza daquele povo é que eles conscientemente se colocaram contra Deus. Por isso que ele faz questão, irmãos, de sempre dizer quem é o povo de quem ele está falando. Não é um povo pagão que nunca ouviu falar sobre Deus. É o povo que Deus tirou do Egito. É o povo diante do qual Deus abriu o mar vermelho. É o povo diante do qual Deus realizou coisas grandiosas. Um povo que ainda assim desenvolveu dentro de si um coração mau e descrente, que consequentemente os afastou do Deus vivo. Problema do coração, irmãos. Faz tempo que eu não uso essa, mas se eu tivesse uma noz aqui, eu daria de novo para os irmãos, porque o problema somos nós. É o nosso coração. Não acredito nisso. Olha o que Jeremias fala, irmãos. Jeremias 17:9, ele fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quando a gente faz um eletro, quando a gente faz
no ultrassom, isso aí não sai no resultado, irmãos. Isso é só Deus quem consegue diagnosticar. E o diagnóstico está dado. Como que é o seu coração? Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Lembra que eu falei que se não for pelo Espírito de Deus, nós não conseguiremos, irmãos, de forma alguma, cumprir as exigências do Senhor, porque dentro de nós o que nós temos é isso, e essa é a realidade do nosso coração. Isso evidencia a dependência que nós temos de Deus, porque se nós dermos lado a esse coração enganoso, a esse coração mau, a esse coração descrente, nós igualmente nos afastaremos do Deus vivo. O afastamento de Deus, irmãos, é o efeito principal da incredulidade. Eva desacreditou da palavra de Deus, confiou na palavra do diabo, e isso fez com que ela fosse expulsa da presença de Deus, porque a incredulidade, ela resulta em distanciamento do Senhor. Por isso a advertência tão forte, tão firme: tenham cuidado. Tenham cuidado, para que no meio de vocês não se ache nenhuma pessoa com um coração desse tipo. E aí, novamente, irmãos, nós somos levados a pensar na história daquele povo, especificamente na história dos 12 espias que Moisés manda para espiar a terra. E ali a gente vai percebendo como que um coração mau e descrente consegue contagiar, irmãos, uma multidão. Moisés manda 12, os 12 ficam lá um tempo observando a terra, os 12 voltam. Os 12 sabem que naquela terra tem gigantes. Os 12 sabem que naquela terra as cidades são fortificadas. Os 12 sabem que na terra mana leite e mel, uma terra boa. Mas 10 desacreditam da palavra de Deus. E diz assim: a gente é incapaz de conquistar isso daqui. A gente é como gafanhotos diante deles. Eles são numerosos, eles são grandes, as cidades são fortificadas. Deus nos trouxe aqui para nos matar. Enquanto 2 ali falam: não, pessoal, vamos, vai dar certo. Foi Deus quem diz. Se Deus se agradar de nós, nós vamos conseguir. Você acha que o povo ouviu quem? Diante do diagnóstico que Jeremias deu, do nosso coração, a qual das versões o coração daquele povo se inclinou? A versão que faz com que nós nos afastemos de Deus. Quantos confiaram na palavra dos 10? Irmãos, a Bíblia diz: todos. Todos, com exceção de Josué, Caleb e Moisés. A grande massa do povo que Deus havia tirado do Egito se convenceu de que o Senhor, na verdade, tirou eles de lá para fazer com que eles morressem ali no deserto. Qual que é a lógica disso, irmãos? Qual que é a lógica de Deus tirar um povo de uma terra com demonstração gloriosa de poder, de Deus abrir o mar, de Deus afogar os egípcios, de Deus cuidar durante a caminhada no deserto para matá-los? Tem lógica um negócio desse? Não tem, mas o alçapão a gente não percebe quando está envolvido. Credulidade é um laço sorrateiro, é um laço daqueles que a gente não consegue enxergar direito. E se a gente não ter cuidado, não ficar atento, não ligar as antenas, a gente é amarrado por ele, tal qual aquele povo foi. E uma das maiores manifestações de um coração mau e descrente é que nós começamos a reclamar de tudo. Lembra dos 10 espias aí de novo? Só vê o lado ruim da coisa. A terra é boa, mas tem gigantes. A terra é boa, mas fortificada. A terra é boa, mas os seus habitantes devoram as pessoas que ali chegam.
reclamam. Deus nos trouxe aqui para nos matar. Vamos levantar um líder nosso que nos leve de volta para o Egito. O que nós tínhamos lá, enquanto éramos servos, escravos, era melhor do que aquilo que o Senhor nos trouxe. Nós nem sabemos o que é de fato que Ele deseja. Isso é só um sintoma, né, irmãos, de algo muito podre que ainda está aqui dentro. E como prova que a terra é boa, você era um cacho de um fruto que nunca vi antes daquele. Irmãos, eu tento imaginar um trem desse. Você precisar de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. E ainda assim, além de confrontar a Deus, duvidar de quem Ele é, da sua bondade, do seu caráter, de quem Ele se manifestou até aqui, mostrando quem é, irmãos, isso é complicadíssimo. E quantas vezes nós nos pegamos num estado desse de murmuração e reclamação também? O pastor Catarino trouxe uma palavra também, se eu não me engano, na quinta, de um amigo dele, né, que se lembrando do prazer que era quando ele ia ao banheiro sem dificuldade. A gente faz isso, irmãos, todo dia, e para nós é tão natural que a gente se esquece de que isso é um favor de Deus nas nossas vidas. Eu me alimento, eu vou ao banheiro, eu tomo banho, eu consigo deitar, eu consigo dormir, eu trabalho, às vezes reclamo do trabalho, reclama que vai no banheiro demais, reclama que dorme. Não, a gente reclama de tudo. E a gente só percebe o quanto isso é importante quando a gente perde. Quando isso deixa de ser natural. A gente despreza aquilo que pessoas dariam toda a sua fortuna para ter. Coisas que nós fazemos que é tão normal, né? Isso aqui não é motivo para agradecer a Deus. A gente tem orações levianas, né, irmãos? Eu lembro que isso é algo que aos poucos o Senhor foi mudando na minha vida. Eu já compartilhei com os irmãos. Eu orava antes de comer, mas não era para agradecer a comida, era para pedir que aquilo não me fizesse nenhum mal. Nunca vai faltar. Geralmente eu orava quando eu comia fora de casa, né? Porque eu não sei quem fez, né? Vai que tem um elemento estranho. Senhor, tem misericórdia, que nenhum mal me faça essa comida. Não, do jeito de orar, Deus. Você está comendo. Teve um dia que eu estava com dor de garganta, eu não comi legal. Eu falei, eita, mas é ruim não conseguir comer, né? E olha, por que bobeira, por uma dor de garganta, não é por uma limitação mesmo que impedia a comida de passar. E aí tem um hino da harpa, irmãos, eu e os hinos da harpa, né? É o 370, que o coro é um pedido, né? Ele fala, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Se nós fôssemos, irmãos, louvar a Deus só por aquilo de bom que Ele já fez e ainda faz por nós, dificilmente nós encontraríamos, né, nas dificuldades temporais da vida, motivos para questioná-lo ou se rebelar contra Ele. Mas o problema é o nosso coração. O pastor Hernandes disse que o coração é o laboratório onde a incredulidade é criada. Você consegue imaginar ali cientistazinhos com seus jalecos criando a incredulidade? É o nosso coração. João Calvino tem uma frase, ele diz assim: como por natureza somos inclinados a cedermos ao mal, temos necessidade de múltiplos auxílios para conservarmos no temor de Deus. A menos que nossa fé se realize. É importante quando a gente perde, quando isso deixa de ser natural. A gente despreza aquilo que pessoas dariam toda a sua fortuna para ter.
coisas que nós fazemos que é tão normal, né? Isso aqui não é motivo para agradecer a Deus. A gente tem orações levianas, né, irmãos? Eu lembro que isso é algo que aos poucos o Senhor foi mudando na minha vida. Eu já compartilhei com os irmãos. Eu orava antes de comer, mas não era para agradecer a comida, era para pedir que aquilo não me fizesse nenhum mal. Nunca vai faltar. Geralmente eu orava quando eu comia fora de casa, né? Porque não sei quem fez, né? Vai que tem um elemento estranho. Ô Senhor, tem misericórdia, que nenhum mal me faça essa comida. Não, do jeito de orar, irmãos. Você está comendo. Teve um dia que eu estava com dor de garganta, eu não comi legal. Eu falei, eita, mas é ruim não conseguir comer, né? E olha, por que bobeira, por uma dor de garganta, não é por uma limitação mesmo que impedia a comida de passar. E aí tem um hino da harpa, irmãos. Eu e os hinos da harpa, né? É o 370, que o coro é um pedido, né? Ele fala, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Se nós fôssemos, irmãos, louvar a Deus só por aquilo de bom que Ele já fez e ainda faz por nós, dificilmente nós encontraríamos, né, nas dificuldades temporais da vida, motivos para questioná-lo ou se rebelar contra Ele. Mas o problema é o nosso coração. O pastor Hernandes disse que o coração é o laboratório onde a incredulidade é criada. Você consegue imaginar ali cientistazinhos com seus jalecos criando a incredulidade? É o nosso coração. João Calvino tem uma frase que ele diz assim: como por natureza somos inclinados a cedermos ao mal, temos necessidade de múltiplos auxílios para conservarmos no temor de Deus. A menos que nossa fé se reanime reiteradamente, ela se entorpecerá. A menos que ela se aqueça, arrefecerá. A menos que ela se mantenha de pé, se definhará. Nós somos naturalmente inclinados para o mal, irmãos. Então nós precisamos de todo tipo de auxílio possível para nos conservarmos de pé diante de Deus. E como ou onde nós encontramos esses auxílios? O primeiro ele já deu. O primeiro envolve nós com a gente mesmo. Ué, qual é? Tenha cuidado. Vigie. Fique ligado. Não marca bobeira não. Porque camarão que dorme é onda leva. Então abre o olho. Fique esperto. Se ligue. E aí você pode usar a advertência ou a exortação que você quiser. Desde que você não esqueça de que o primeiro antídoto contra a incredulidade é o cuidado, a vigilância. Só que a gente precisa de múltiplos auxílios para isso. E o segundo, irmãos, e é isso que eu estava querendo dizer no começo da aula, é um que a gente não usa tanto. E queira Deus que o Espírito Santo nos incomode a partir de hoje para que começamos a agir dessa forma, né? No anterior ele diz: tenham cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, irmão, já indica que ele vai falar o que é para nós fazermos então, para deixarmos de ter um coração mau e descrente, um coração que se afasta do Deus vivo. E a ordem é: animem-se uns aos outros, todos os dias. Esse animem-se, irmãos, em algumas versões está exortai-vos, em outras, advirtam-se.
E ainda em outras, encorajem-se. A palavra animem-se no grego, ali falou um negócio para mim, eu marquei. Ela falou que sempre que ela ouvia uma mensagem que vinha e pregador falava, porque no grego? Ela achava que aquilo lá era só exibição de conhecimento, né? Mas é tão importante, irmãos, quando nós temos o privilégio de entender o significado da palavra original para trazer o real sentido daquilo, né? Hoje Deus mudou o coração mau e descrente dela. Ela está um pouco mais convertida, né? Mas a palavra anime-se no grego é parakaleo. Parakaleo. Você lembra como que o Espírito Santo é chamado, o Consolador no grego? Ele é o Paracleto. Paracleto tem uma ligação muito forte, né? Eles derivam ali da mesma origem, né? Parakaleo, Paracleto. O para, sempre que você vê uma palavra no grego, para é ao lado. E aí a segunda que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas isso se aplica até na nossa realidade, ainda hoje. Nós temos os paramédicos, que é aqueles que estão ao lado, né, dos médicos. Nós temos as Paraolimpíadas, que é aquela Olimpíada realizada ao lado da Olimpíada mesmo dos Jogos, né? Então, o para é aquele que está ao lado, e o kaleo ali é chamar. Em outras palavras, irmãos, animar-se, encorajar-se, exortar-se, advertir-se, é chamar de canto. É chamar a pessoa a vir para o seu lado e com essa finalidade. Estimular, exatamente. É o que o Paracleto faz, irmãos. Eu lembro que quando nós falamos sobre isso lá em João, ele deu um exemplo interessante. Ele disse que o Paracleto, ou aquele que está ao lado, é o exemplo daquela pessoa que se coloca ao lado de um atleta de alto nível, né? Principalmente dos corredores, e vai ali junto. E quando o corredor está querendo parar, ele fala, vai, bora, vamos, entendeu? É o personal trainer. Você já teve o desgosto de ter um personal? Tá, lá já teve essa experiência, né? O que o personal faz? Ele não deixa você parar. Vamos, bora, mas sim! Você está lá morrendo, irmão. O cara está lá, força! É o Paracleto. É o Parakaleo. É a pessoa que se coloca ali ao seu lado e te chama para desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. Então, irmãos, essa é a realidade, né, do que o animem-se ali significa. É fazer basicamente aquilo que o Espírito Santo faz conosco. Quando a gente está querendo desanimar, que ele sopra aqui aos nossos ouvidos falando, desiste não, vamos mais um pouco, eu estou com você, bora junto. Interessante que a gente fala, mas o Espírito Santo já faz isso, então para que eu vou fazer? Simplesmente porque há uma ordem nesse sentido. E se nós somos obedientes à voz de Deus, e quando Deus fala, nós procuramos obedecer ao invés de endurecer o coração, a gente precisa começar a colocar isso em prática. Animem-se uns aos outros, todos os dias. Perceba que há uma responsabilidade diária, todos os dias. E uma responsabilidade coletiva. Irmãos. Perceba que agora o antídoto não envolve só mais o eu, que devo tomar cuidado. Envolve o nós, que devemos nos ajudar nesse propósito. Paulo falou sobre isso em algumas de suas cartas, né, para os irmãos verem como isso é necessário. A Bíblia é um livro maravilhoso, né? A gente não sabe quem escreveu Hebreus, pode até ser que tenha sido Paulo, mas a gente não sabe, mas o que está escrito em Hebreus está escrito também em outras passagens. Oi? O mesmo Espírito, um único autor. Deus usou vários escritores humanos, mas a Bíblia tem um único autor. Por isso que quando citou Davi, ele falou, como diz o Espírito Santo. Isso é lindo. Nós precisamos começar a entender a Bíblia com base em quem de fato é o seu autor.
Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, 16, ele diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-nos e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente entre vocês, pois só assim nós teremos condições de instruir, de aconselhar com toda sabedoria. Tão maravilhoso isso, irmãos, que um exemplo, Paulo não só dava a ordem, mas mostrava através da vida dele como que as coisas deveriam ser feitas. Em sua primeira viagem missionária, irmãos, acompanhado de Barnabé, quando ele passa pelas cidades ali de Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe, Icônio, não sofreu, hein? Sofreu. Teve numa dessas cidades, ele foi apedrejado a ponto das pessoas olharem e falar, pode parar, porque está morto. Paulo fazia a ida e depois ele fazia o retorno. E o que ele fazia no retorno? Ele ia confirmando os irmãos, exortando. E olha que coisa linda desse aqui em Atos 14, 22. Ele ia fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os, encorajando-os, animando-os, estimulando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, eu talvez tomasse umas pedradas aí, eu em vez de continuar e voltar naquela cidade, eu ia, mas Paulo não. Paulo voltou e falou, vocês viram o que aconteceu comigo? É assim mesmo que a gente vai chegar no céu. Então permaneça firme, porque eu estou aqui firme. Chama para o lado, eu estou aqui firme e eu não vou desistir, porque a minha fé está firmada no Senhor, que a fé de vocês também esteja. Façam como eu, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Animem-se uns aos outros todos os dias. Por que de continuar e voltar naquela cidade, eu ia, mas Paulo não. Paulo voltou e falou, vocês viram o que aconteceu comigo? É assim mesmo que a gente vai chegar no céu. Então permaneça firme, porque eu estou aqui firme. Chama para o lado, eu estou aqui firme e eu não vou desistir, porque a minha fé está firmada no Senhor, que a fé de vocês também esteja. Façam como eu, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Animem-se uns aos outros todos os dias. Por que nós precisamos disso, irmãos? O pecado, eu achei uma analogia interessante. O pecado ele é como um bando de lobos que procura a presa mais vulnerável. Sabe qual é a presa mais vulnerável? É aquela que está sozinha, aquela que está ali isoladinha. É fácil, não há qualquer dificuldade em abater uma presa solitária, principalmente se é uma presa que não tem muitos recursos. Imagine uma ovelha, não corre tão rápido, o máximo que ela pode é dar uma cabeçada. É só assim, só quando nós formos um, que o mundo vai reconhecer aquilo que o Senhor deseja. Então, faz parte, irmãos. Animem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Não se isole. E sabe o que significa não se isole? Se aproxime e deixe que os outros se aproximem também. Eu, quando era jovem de verdade, quando eu estava prestes a entrar na Jubrac, eu era um jovem chato, né? Eu reconheço, eu era um jovem chato. Eu não gostava de me enturmar no começo. E eu não deixava que as pessoas se aproximassem de mim também. Aproximou, era tchau e vazava, né? Eu tinha uma Bíblia desse tamanho que eu me escondia atrás dela, sempre que alguém vinha, e eu não me enturmava. Até que, eu vou falar bem do Roberto hoje. O Roberto começou a ir se aproximando. E aquilo, irmãos, foi fundamental
para que eu fosse abrindo, né, aquela armadura e fosse permitindo compartilhar ali as experiências juntos com os demais jovens. Dá trabalho, irmãos, né? Dá trabalho. É só assim, só quando nós formos um, que o mundo vai reconhecer aquilo que o Senhor deseja. Então, faz parte, irmãos. Animem-se uns aos outros, todos os dias. Todos os dias. Não se isole. E sabe o que significa não se isole? Se aproxime e deixe que os outros se aproximem também. Eu, quando era jovem de verdade, quando eu estava prestes a entrar na Jubrac, eu era um jovem chato, né? Eu reconheço, eu era um jovem chato. Eu não gostava de me enturmar no começo. E eu não deixava que as pessoas se aproximassem de mim também. Aproximou, era tchau e ó, vazava, né? Eu tinha uma Bíblia desse tamanho que eu me escondia atrás dela, sempre que alguém vinha, e eu não me enturmava. Até que, olha, eu vou falar bem do Roberto hoje. O Roberto começou a ir se aproximando. E aquilo, irmãos, foi fundamental para que eu fosse abrindo, né, aquela armadura e fosse permitindo compartilhar ali as experiências juntos com os demais jovens. Dá trabalho, irmãos, né? Dá trabalho. Conhecendo a chatice que eu tenho, eu teria insistido talvez umas 2 ou 3 vezes. Pois o Roberto insistiu várias, né? A camarada comprou a briga mesmo. Todos os dias que se chama hoje. Pensou? E aí a gente fala, mas ninguém faz isso comigo. A pergunta certa deveria, com quem que eu estou fazendo isso? Tudo é uma questão de foco, né? Tudo é uma questão de foco. A terra é boa, eu vou focar nas coisas boas da terra, ou eu vou focar naquilo que é uma dificuldade para mim. Então tudo é uma questão de foco. Ao invés de pensar em quem não fez isso com a gente deveria pensar em quem nós não fizemos isso, porque temos a obrigação de fazer. Teve um episódio na igreja, já faz um tempo, um rapaz começou a vir, e eu lembro que foi na campanha dos 12 dias do ano passado, ele se sentava aqui. Eu não sei que doideira que deu num dia lá, que ele fez um desabafo no grupo, né? E saiu da igreja. Falou, vocês não me mandam mensagem, não perguntam como eu estou, ninguém se importa comigo, eu estou indo aí, ninguém me... Irmãos, naturalmente, quando a gente lê um negócio dele, a gente fala, esse camarada é estrela, né? Está querendo confete. E às vezes não é isso, né? Só que o nosso coraçãozinho mau, descrente, faz com que a gente pense dessa forma. Uma vez o pastor Domingos falou isso na mensagem, né? Ele falou, estou aqui com os irmãos, já tem tantos meses, ninguém me manda uma mensagem, a gente olha e fala, bom, um pastor falando. As pessoas são mais carentes. A gente não sabe, irmãos, o que ele está passando. É verdade, as pessoas necessitam antes. A gente não sabe quais as dificuldades, né, que ele enfrenta, quais são as lutas, quais são os problemas, e é tão fácil a gente falar, né, cresce, Sozinho também. mas as pessoas estão sofrendo, irmãos, e nós só vamos saber disso quando nós estivermos dispostos a nos aproximar dela. E é fácil? Não é. É o problema de confiança. Não é. Uma vez que você se machucou no lugar, você vai estar sempre protegido naquele lugar lá, mesmo depois de cicatrizar. Então também as pessoas, às vezes, cada emocionalmente, elas têm problema em se relacionar com as pessoas. Ela começa a criar uma proteção. Ela tem que conseguir alguém que conseguir conquistar a confiança. E é difícil quebrar essa barreira, né? É muito difícil, precisa de empenho. Tempo é desgastante, porque você vai lidar com problemas que... só quem conversou com pessoas que só tem problema para falar sabe como isso é pesado, né? Você
precisa de alguém para ouvir. Sentar. É aquele assim, cara, eu não posso fazer nada por mim, mas você me ouviu, né? Isso aí muitas vezes acontece no serviço, porque a pessoa chega lá, pior lugar, dependendo do seu problema, para procurar ajuda, é lá com a gente. Porque a gente pega o problema depois que ele já está investigado, depois que ele já está, né? A promotoria em si não faz muita coisa no sentido de, fui roubado. O que a gente vai acontecer? Vai na delegacia, né? Depois que a investigação estiver pronta, ela vem para nós. Então ali na hora você não consegue ajudar muito. Quando você sempre ouve, você percebe que a pessoa sai agradecida, sai feliz, fala, você me atendeu, você me ouviu, você me instruiu. Ter essa preocupação, irmãos, de instruir a pessoa consciente de que ela não sabe o tanto que você sabe. Não é porque, eu sei que o processo é assim, então pá. Não, ele não sabe. Vai com calma, vai na delegacia, registra, faz isso, faz aquilo. A gente não tem essa paciência. A ordem lá não tem que ser motivo. A ordem é motivo animado, porque é uma necessidade. A ordem não é dada aleatoriamente. A ordem é dada porque nós necessitamos disso. Nós necessitamos, nós precisamos, nós somos carentes disso, um ao outro. E eu tenho a obrigação de aproximar da minha necessidade para supri-la. Ela, senão ela seria aleatória. Se eu achar que o problema é do outro, eu estou dizendo que a necessidade dele, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre ela. Exatamente. E esse é o. Aquele filme de Jesus, você pode ver que o cara simplesmente endoidou no sinaleiro, mas você não tem que envolver naquele atrás. Exato. A pessoa sempre vem com uma carga, né, que só aqueles que são sensíveis mesmo vão procurar entender isso. Então, fica aí a dica, né? A ordem, a exortação, não se isole. Está numa moda hoje, né? As pessoas se afastarem da igreja, né? Porque só consegue, a questão de foco, só consegue ver o que tem de ruim ou o que está desajustado. E ao próprio escritor aos Hebreus, a gente vai chegar lá, se Deus quiser, né? Capítulo 10, versículo 25, ele fala, não deixe de congregar, como é costume de alguns aí entre vocês. Não faz isso não se isole. Uma pessoa isolada é um alvo fácil, é uma presa vulnerável. Vocês têm que estar juntos, vocês têm que estar se animando, vocês têm que estar um ao lado do outro. Olha o que diz aqui esse Richard Phillips, ele fala que o cristianismo não é um esforço individual, antes é uma atividade em equipe. Assim, se nós não conhecermos a natureza das lutas dos nossos irmãos de fé, se não compartilharmos as nossas com eles, então jamais estaremos aptos a prosseguir com essa visão. O resultado nesse caso será que as pessoas entre nós cairão vítimas do pecado. Portanto, estamos ordenados a ficar atentos a essas coisas no corpo de Cristo, assegurando desse modo que nenhum de nós caia por causa do engano do pecado. Tem uma frase ali que, se nós não nos inteirarmos das lutas dos nossos irmãos, e se nós não compartilharmos as nossas com eles, então jamais estaremos aptos a prosseguir com essa visão. Você quer cumprir o que o Escritor ordena, o que o Espírito Santo ordena em Hebreus 3,13? Se aproxime de alguém. Se aproxime de alguém. Tente entender o que ela tem passado, quais são as dificuldades. Não tenha medo de se abrir também com outras pessoas, porque isso faz parte, né, irmãos, da vida cristã. A minha avó dizia que se a gente pudesse viver sozinho, Deus não deixava contar isso. Eclesiastes fala, né, irmãos? Eclesiastes 4:9 fala que é melhor serem dois do que um. E aí ele dá todos os benefícios de você andar em conjunto. E um dos grandes benefícios, irmãos, que eu disse é que o nosso irmão consegue perceber coisas às vezes que nós não percebemos. Você lembra de Paulo e Pedro? Quando os irmãos de Jerusalém chegaram, e até então Pedro estava comendo com os gentios e tudo beleza, não tinha problema nenhum. A galera de Jerusalém chegou e Pedro, se afastou. Vou comer com vocês aqui, não é nosso que somos. Irmãos, Paulo
colocou o dedo aqui nele, né? E não foi algo afrontoso, foi algo que era necessário. Pedro, você está errado. Você precisa ser mudado. Para com isso, rapaz. E a gente não tem disso mais na igreja, porque, nossa, se alguém vir falar alguma coisa que eu estou errado, ao invés de aceitar aquilo, a primeira coisa, a gente se arma e fala, e você? Nós estamos tendo uma dificuldade aí com a Lelê, né? Ela anda agitada, ansiosa. Ah, se alguém vir falar alguma coisa, e você que não cuida do teu filho também? Ah, a gente, né, se prepara. Não, é verdade. Estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar, né? Se alguém vier falar alguma coisa para você, aceite. Aceite e peça ajuda, né? Não tem nada melhor do que um pedido de ajuda para quebrar todo orgulho, toda soberba, todo sentimento ruim. Isso é uma realidade, irmãos. Vale a pena, né? Um inconveniente, um sacrifício, um investimento de tempo. Não estou dizendo que é fácil. É cansativo, é pesado fazer isso. Você viu como é que funciona? Mas é uma honra. Se o animal, o inimigo for maior que ele é. Agora, se for muito maior, eles juntam em dois, um só em cima do outro, para poder ficar um pouquinho mais alto. E ele só consegue fazer isso se tiver um outro, né? A gente precisa dos irmãos. A gente precisa. E isso tem que ser feito durante o tempo que se chama hoje. É o mesmo hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Quando eu tenho que animar os meus irmãos? Todos os dias. Ah, mas todos os dias a partir de quando? Hoje. É neste tempo presente que nós estamos vivendo, nesse período da nossa. Vale a pena, né? Um inconveniente, um sacrifício, um investimento de tempo. Não estou dizendo que é fácil. É cansativo, é pesado fazer isso. Você viu como é que funciona? Mas é uma honra. Se o animal, o inimigo for maior que ele é. Agora, se for muito maior, eles juntam em dois, um só em cima do outro, para poder ficar um pouquinho mais alto. E ele só consegue fazer isso se tiver um outro, né? A gente precisa dos irmãos. A gente precisa. E isso tem que ser feito durante o tempo que se chama hoje. É o mesmo hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Quando eu tenho que animar os meus irmãos? Todos os dias. Ah, mas todos os dias a partir de quando? Hoje. É neste tempo presente que nós estamos vivendo, nesse período da nossa peregrinação, irmãos. É aqui, é agora. Não pode ser amanhã. Irmãos, amanhã talvez não seja mais necessário. A gente tem que fazer o que tem que fazer hoje. É um senso de urgência, um senso de necessidade aí, né? Urgente. Usar a chance, né? A gente fica clamando a Deus que nos deu uma chance, mas não aproveita as chances que Deus nos dá. Então, qual que é a chance que eu tenho de fazer isso? É hoje. Procuremos, né, fazer isso hoje. E por que isso é necessário? O ontem nunca volta, né? O amanhã talvez chegue. Mas o hoje é o momento que nós efetivamente conseguimos fazer algo. Há um propósito para isso tudo, irmãos. Por que eu devo animar o meu irmão todo dia? Hoje, por quê? A fim de que nenhum de vocês, de novo, hein? Nenhum é todos, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Essa frase está na voz passiva. Vocês se lembram disso da escola? Era chato, né? Voz ativa, voz passiva. Aí tem o agente da passiva. Quem que é o agente da passiva aí nessa frase, né, irmãos? O agente da passiva é aquele que faz a ação que o outro está sendo vítima. Quem que endurece o nosso coração? O pecado. Ele é o agente da passiva, a fim de que nenhum de vocês
seja endurecido. Se colocar na voz ativa, a fim de que o pecado não endureça nenhum de vocês. É uma ação, irmãos, da qual nós somos vítimas, né? Não vítimas de ai coitadinho, mas vítimas de quem sofre a ação. O pecado, ele tem esse poder, né, de endurecer. O engano do pecado tem essa prerrogativa de deixar o nosso coração duro, exatamente o que o salmista disse que não era para acontecer e que o autor dos Hebreus já mencionou aqui: se Deus falar, não endureça. O coração é endurecido pelo engano do pecado. Então nós precisamos ficar atentos, né, a essas coisas aí. Por quê, irmãos? Porque o pecado é enganoso, ele é ardiloso, ele ama. Olha o que o pastor Hernandes fala dele, né? O pecado é enganoso, pois oferece prazer e dá desgosto, oferece liberdade e escraviza, oferece vida e mata. Essa parte, agora que ele fala, é uma verdade, né? O pecado sempre levará mais longe do que você gostaria de ir. Reterá, calma aí, Rogério, reterá mais tempo do que você gostaria de ficar e custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado é um embuste, uma farsa. Seu brilho é falso, suas ofertas são mentirosas, seu salário é a morte. O pecado tem a capacidade de calcificar o coração, anestesiar a consciência e destruir a vida. É a mesma ideia que o povo de Israel tinha, né? Deus nos trouxe aqui para nos matar. Em outras palavras, Deus só quer prejudicar a gente. E é muito triste, irmãos. E a gente tem que ficar esperto com o pecado, né? Todas as pessoas, irmãos, não há exceção, todas as pessoas que brincaram com ele perderam, todas. Talvez o exemplo mais vívido, né, que a gente tem é o de Sansão, que foi brincando com o pecado. Não, se você fizer 7 tranças vai brincando, né? Uma hora a gente dá uma rasteira, e dá uma rasteira violenta. E a gente lê aqui e fala: pô, o camarada viu que foi enganado, né, que ela queria prejudicar ele durante várias oportunidades, e ainda vai lá e me fala a verdade. Se ele tivesse um companheiro, talvez, né, falasse assim: ô Sansão, corre, foge dessa mulher. Cilada, Bino. O Pedro sempre tinha o Bino ali, né? O Bino sempre tinha o Pedro, né? Para alertá-lo das ciladas. Nós precisamos, irmãos, andar em bandos, né? Ter alguém ao nosso lado, tanto para nos exortar, quanto também para nós o exortarmos. Teve uma aula do Casados para Sempre nossa lá que a gente falou sobre isso, né, pastor? De ter amizade, cultivar amizades. Uma amizade é cultivada ao preço aí de muitas horas, né, irmãos? Um amigo é aquele que nos conhece, ninguém nos conhece só em uma conversa. E isso vai tempo, vai desarmamento, né? O que eu digo desarmamento? Você tem que se abrir, não pode ter. Opa, daqui para cá você não pode passar, eu não posso falar. Que Deus nos dê essa graça de nos aproximarmos das pessoas. Olha, sinceramente. Eu tenho um exemplo fundado ali. Rogério, hoje você está animado, hein, cara? Vamos lá. Esse tem fundamento. Tomara. O cara que passou pelo pegado com os 4 amigos também Não, palmas para o Rogério. Eu me adiantei. Excelente. Meu irmão, não, agora é de perdão. Excelente isso. Você pega um camarada que não tinha condições de andar e que dependia dos amigos, e 4 amigos se dispõem a carregar uma maca, a subir essa maca no telhado, a fazer um buraco no telhado. Que Deus nos dê amigos assim, e aí muda o foco, que Deus te faça um amigo assim. Porque aí a gente reclama: ninguém faz isso comigo. Faça pelos outros, né? Tudo aquilo, olha, é a regra de ouro que Jesus ensinou. Tudo aquilo que você quer que os homens façam para você, faz. Simples. Show de bola. Cuidado, irmãos.
Faça isso para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado ele tem que ser aceito, né? Não auto-justificado. Pecado é pecado, irmãos. E assim que nós pecamos, a primeira coisa que nós devemos fazer é confessar nosso pecado. Dizer para Deus, Senhor, eu errei. Mas não, a gente procura justificativas, né? Às vezes pega um dinheiro que não era para ter pegado, mas eu estava numa necessidade tão grande. Às vezes dá lado para quem não devia ter dado, estava tão carente. A gente vai só justificando, ao invés de reconhecer que cometeu um erro, cometeu um pecado, que aquilo precisa ser tratado, precisa ser confessado, né? A gente não pode enfrentar essas coisas sozinhos. Se vez ou outra não formos desafiados, confrontados, inadvertidamente sucumbiremos ao pecado, a gente vai cair. A gente precisa desse apoio, dessa junção de forças aí para resistir a essas coisas. O pastor Hernandes disse que negligenciar isso, deixar de fazer isso, dar brechas ao endurecimento do coração. Uma frase interessante também fala: se a igreja for fiel a Jesus individualmente e coletivamente, o perigo da apostasia se retirará do perímetro da igreja. Colocando de modo figurado, nós como crentes individuais unidos pela fé, temos a obrigação de expelir as forças da descrença dos sagrados precintos da igreja, o corpo de Cristo. Que salvação! Que alegria no céu quando um pecador se arrepende. Que vitória sobre Satanás se nós diariamente encorajarmos e suportarmos um ao outro na fé. E o grande problema aí que a gente encontra de ajudar pessoas, não é nem pelo que a gente conhece delas, é pelo que a gente ouve a respeito dela. Quantas vezes deixamos de aproximar de pessoas maravilhosas, amadas, que ouvimos a respeito dela em uma outra ocasião, um outro tempo de outrora, e nós deixamos de aproximar dela porque alguém me fala sobre ela hoje, como se ela fosse hoje o que ela foi ontem. E mesmo que fosse, eu teria a obrigação de me aproximar dela para mudar o estado em que ela ainda se encontrasse. Caso contrário, eu estaria negligenciando a ordem de Deus, porque a ordem de Deus é me aproximar dele. E se eu usar isso como argumento para não me aproximar, eu sendo desobediente a Deus. O que eu estou fazendo como cristão? O que eu estou fazendo? Eu não consigo entender o que a gente faz com é isso. Ele chega no 14 agora, mas o 14 também é interessante. Ele fala: porque temos nos tornado participantes de Cristo. Aí ele me manda um C ali, igual ele fez no versículo 6, né? Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Essa declaração, irmãos, é uma declaração gloriosa. Nós temos nos tornado participantes de Cristo. Isso é uma realidade na vida de toda pessoa que é adotado na família de Deus. Não é à toa que nós somos chamados de membros do corpo de Cristo. Nós somos participantes deste corpo. Não é à toa que Paulo diz que nós fomos enxertados na oliveira, que é Cristo. Não é à toa, irmãos, que Paulo diz que nós somos crucificados com Cristo, que nós fomos mortos com Cristo, que nós ressuscitamos com Cristo e que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos participantes de Cristo. Isso é uma daquelas frases que, se você fala na igreja, né, eu gosto de fazer essa brincadeira num domingo à noite: somos participantes de Cristo. Uau! Né? O pessoal pula, dá cambalhota, grita. E aí vem o C. Toda palavra, irmãos, que tem uma condição, para ela ser uma realidade em nossas vidas, a condição precisa ser cumprida. Você irá bem na prova, se estudar. Se você ficar só com a primeira palavra, você vai acreditar
em algo que não é verdade. E depois vai querer cobrar de quem te falou, no caso eu aqui, algo que não foi prometido. Você irá bem na prova, a pessoa bloqueia ali na mente se estudar. Aí a pessoa não estuda, vai mal, chega no professor e fala: eu fui mal na prova, você falou que eu iria bem. Aí a pergunta clássica: você estudou? Não. Se não cumprir a condição, irmãos, não recebe aquilo que foi condicionado. E aqui tem uma condição, é só um pouquinho, que é o ser. Não bastasse ser o ser, é o ser de fato. Esse de fato ele intensifica a condicional ali revelada através desse ser. Onde eu não entendi, né? Mas desculpem que. Agente de publicidade, a gente tem que divulgar. Ah, sim, entendi. Exato. É uma das atribuições nossas aí, né, no reino. Então, se de fato fizermos o quê? Somos participantes de Cristo. Se de fato fizermos o quê? Se de fato nós, desculpa, tem uma frase antes ali, né? Stuart Oliot: nenhuma pessoa que professa ser crente entrará no céu se não perseverar na fé até o fim. Na verdade, ela deveria ter vindo depois do destaque aqui daquela frase. Se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se de fato guardarmos até o fim. A vida cristã, irmãos, é uma maratona, né? Não são 100 metros rasos. A prova mais rápida das Olimpíadas, dos Jogos, são os 100 metros rasos. Quem é o grande campeão dos 100 metros rasos? O Usain Bolt, né? Ele é o cara, o homem mais rápido do mundo. Ele corre 100 metros em menos de 10 segundos. Mas ainda né? Ele não corre mais hoje, mas ele ainda é o cara dos 100 metros. O recorde é dele. Se eu não me engano, ele fez em 9 segundos e 53. Estou meio que chutando agora, mas depois joga aí. Recorde dos 100 metros rasos. O que é a prova dos 100 metros rasos? Você está aqui, né? Você dá um arranque. Aí é um arranque. Você usa toda a sua força de cara, porque são só 100 metros. O alvo está logo ali. A vida cristã não são 100 metros rasos. A vida cristã é uma maratona. Na maratona, irmão, você não vê ninguém aqui, para quando. Não. Você vê um monte de gente lá, vamos falar São Silvestre, que nem é uma maratona. Camarada sai aqui, um monte passa na frente dele, mas um monte. Não se trata de largar. A vida cristã se trata de perseverança. E nós só somos, irmãos, participantes de Cristo se nós guardarmos até o fim. Vai chegar uma hora que acaba, mas tem que ser guardado até lá. A linha de chegada está a 40 quilômetros à frente. Guarda essa perseverança até o fim.